E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Juan de Souza e mais um podcast aqui no Falando de Coisas. Dessa vez eu tô testando um formato um pouquinho diferente para pelo menos ficar um pouco mais visualmente agradável, digamos assim. Então, no momento que você está assistindo a esse vídeo no YouTube, você está vendo um gameplay também do canal No HUD Gameplays, que é do grupo da Central aqui no YouTube. Você pode também utilizar vídeos desse canal sem problema algum, são vídeos sem direitos autorais, qualquer pessoa pode estar utilizando. Qualquer pessoa pode estar utilizando e eu tive quase que um soluço aqui dentro, mas tudo bem, tá valendo. Bom, hoje eu separei aqui um tema bem bacana para a gente poder conversar, que é justamente o uso das redes sociais, né? Com o passar do tempo, a gente teve a ascensão de novas redes sociais e também outras redes sociais deixaram de ser utilizadas, como é o caso do Facebook, por exemplo, que lá pelo período de 2012, 2014, 15 tinha a sua relevância ainda número um, né? Era a rede social mais utilizada, mas desde a aquisição, por exemplo, do Facebook lá atrás, se não me falha a memória foi em 2014, 2015, né, aproximadamente, a plataforma em si começou a ter mais usuários, aí depois eles começaram a implementar anúncios, né, porque tinha já mais fanbase para poder fazer isso, né, em termos comerciais. E hoje o Instagram ele tem aí um público bem grande, né, diga-se de passagem, e também tem outros como o TikTok. O próprio YouTube também pode ser considerado uma rede social de vídeos, propriamente dito. A gente tem também o Discord não é muito comparado como uma rede social, mas acaba sendo porque você interage com outras pessoas, você pode participar de servidores, inclusive o meu servidor do Discord está o link aqui na descrição se você quiser participar. E então acaba que você tem essas ramificações, né? Não fica mais limitado. O Twitter, ou Twitter, né, em inglês, e outras redes sociais, como o LinkedIn, que é a minha favorita, por sinal. Enfim, a gente tem bastante hoje redes sociais e com certeza muitas delas vão ainda sofrer alterações com o passar do tempo, né? E preferência pelos usuários, né, melhor dizendo. Mas também tiveram outras que recentemente ganharam espaço, como foi o Clubhouse, né? A parte de áudio em si, que você pode meio que participar de um podcast ao vivo e todo mundo tá ouvindo ali propriamente dito. Até mesmo no meu servidor Discord eu vou fazer um teste em breve, tem uma função lá bem parecida como um Clubhouse, enfim. Até aproveitando aí de novo o gancho. Mas o ponto é o seguinte, a gente volta e meia, ou pelo menos eu, volta e meia, eu penso e repenso algumas coisas, até que ponto o uso dessas redes sociais é benéfico pra gente. Eu vou contar um caso pessoal meu, né, uma coisa que eu fiz basicamente. Eu tinha minha conta no Instagram desde 2013, né, 12, 13, naquela época ainda que o Android estava em ascensão no Brasil e em outros países ainda. Não pertencia ao Facebook, tinha aquele layout mais clássico, enfim, era uma coisa bem mais standard, né, uma coisa bem mais limitada. Naquela época em si, eu me lembro do Android 2.3, Android depois a versão 4.4, KitKat. Enfim, Eu me lembro perfeitamente dessa época e, enfim, era outra rede social praticamente. Stories, essas coisas, nem sonhava, era só imagem mesmo, nem vídeo você conseguia enviar, era só imagem. Então, eu me lembro que no começo você tinha alguns insights parecido com Pinterest, que é uma rede social que não é muito famosa aqui no Brasil, mas lá fora tem bastante espaço. E essa rede social, na época, né, o Instagram na época, era um espaço que, quando eu tinha algumas ideias ou quando eu queria me inspirar em alguma coisa, eu sempre buscava por uma hashtag e já ia direto no assunto que eu queria. Era bem legal, assim, a experiência, sabe, de uma forma geral. Só que com o passar dos anos isso foi sendo modificado, em especial por conta do Facebook, né? Teve um período que quando surgiu o Snapchat, o Facebook tentou comprar o Snapchat, e o Snapchat disse que não iria aceitar ser comprado e tudo mais. E de birra o Facebook lançou a função de Stories em todos os serviços dele. E quando eu digo todos, são todos mesmos, desde o Facebook, do WhatsApp, do Instagram, todos eles têm o Messenger, todos têm Stories hoje em dia. E obviamente ele é uma das formas de monetização também das plataformas em si, nesse formato de story em si, nesse formato de monetização. Mas com o passar do tempo, pelo menos na minha experiência, eu lembro que em 2018 para 19 eu tinha mais de 1.400 seguidores no Instagram, uma coisa assim. E alguma coisa me dizia que aquilo estava gastando meu tempo e 2019 foi um ano muito corrido, né? Foi um ano antes da pandemia e é um ano que eu viajava bastante. Eu sempre falo isso para as pessoas do meu convívio. 2019 foi um ano intenso e um ano que eu trabalhei muito,
e colhi bons resultados, né, e tive boas experiências de forma geral. E eu estava sentindo que redes sociais, como é o caso do Instagram e outros, estavam tomando muito meu tempo e eu não estava conseguindo gerenciar isso da melhor forma. No caso do Instagram, eu estava tendo aquela sensação de que pessoas do meu convívio social e pessoas ao redores, né, no Instagram era uma coisa, mas na vida real era outra, né, era quase que um mundo de magia, né, um mundo de Alice, País Maravilhas. E eu não sei, eu às vezes sentia que aquele tipo de conteúdo meio falso que eu estava consumindo, além de estar tomando meu tempo, não era uma coisa meio que produtiva, sabe, aquilo ali não tinha muito para agregar na minha vida. Então eu optei por cancelar minha conta mesmo, independente do número de seguidores que eu tinha, eu cancelei a minha conta do Instagram naquela época. E depois que eu fiz isso, eu senti no início eu sentia uma coisa estranha, tipo: "Meu Deus, eu vou ter que voltar lá a qualquer momento". Mas em outra ocasião eu senti um alívio dentro de mim, porque eu pensei: "Poxa, eu agora estou bem comigo mesmo, né, estou lidando com o mundo real e com pessoas do meu convívio e não estou vendo coisas fictícias", né. O mesmo eu fiz com o Facebook. O Facebook eu ainda mantenho, porque eu tenho que gerenciar páginas da empresa e tudo mais, então eu tenho que ter, as páginas lá ainda para gerenciar, até mesmo por prestação de serviços. Mas, usar a rede social mesmo eu não utilizo em si. De verdade, assim, eu não uso. E acaba que eu particularmente sinto que foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, desde 2019 até agora. E eu não vejo muita gente falando sobre isso, eu não sei se é só a minha experiência que teve com base nisso e, enfim, disse: "Não, descontinua". Eu lembro que eu descontinuei várias redes sociais, não só o Instagram, foi o Facebook, eu descontinuei também o Flickr, que é uma rede social do Yahoo. É sério, gente, eu tinha uma rede social do Yahoo. Eu ainda usava. Twitter também eu descontinuei. Enfim, um monte de redes sociais eu fui descontinuando com o passar do tempo, para poder focar melhor no que eu faço. E naquele mesmo período eu também cancelei a minha conta do WhatsApp. Eu não tenho mais, não uso o WhatsApp desde aquele período. No início desse ano, aliás, do ano passado, do ano 2020 para o início desse ano, até metade de junho, julho aproximadamente, eu ainda usava um pouquinho, porque para algumas aplicações que eu utilizava na empresa e também de contatos pessoais, inclusive do amor da minha vida, do meu namorado, eu ainda usava ainda o WhatsApp, mas, assim, parcialmente, sabe, tipo assim, quase não querendo usar e toda vez que alguém mandava mensagem eu falava: "Moço, você tem outras coisas, você pode mandar em outro lugar, mas você quer mandar justo aqui?". Enfim, e aí tem aqueles bots também de bancos, quando a coisa apertou lá em 2020, né, eu precisava, postergar empréstimo, postergar operações de capital de giro e tudo mais. Então, estava tão sobrecarregado o suporte deles que eu tive que meio que tirar realmente, tipo, aliás, criar uma conta WhatsApp para poder ir ali conversar com o bot para poder renegociar e postergar meus créditos, porque basicamente a central de atendimento estava toda abarrotada assim de pessoas, porque era muita gente tentando fazer a mesma coisa e foi um cenário bem caótico. Inclusive já tem um podcast falando sobre a pandemia, lá logo, logo quando começou, lá em março do ano passado aproximadamente, acho que um mês depois ou alguns dias, se não me falha a memória, desculpa, eu já falei sobre o assunto, né, comentei que as perspectivas, pelo menos naquele cenário que eu vislumbrava na época, ele era bem limitado, mas enfim, aí já é tema de outro episódio. Mas voltando, então até mesmo o WhatsApp eu não uso, só uso na empresa, que é o WhatsApp Business e olhe lá. Eu uso porque eu sei que os clientes estão ali, sabe. Mas eu mesmo, eu sinto que quando eu centralizei toda a minha comunicação no Discord, que é a plataforma que eu mais uso hoje, todo dia para comunicação, em todos os sentidos, para trabalho, no sentido de projeto, em sentido de conversar com amigos, no sentido quando eu estou fazendo live, enfim. Eu uso o Discord como plataforma primária, né, para poder fazer todo o processo, mas, assim, diga-se de passagem, é o Discord e o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social que eu amo de paixão, eu criei quando eu tinha 13, 12 anos de idade, lá em 2012, na época que podia ainda ser menor de idade, poder criar uma conta no LinkedIn, não tinha um requisito mínimo. E desde aquela época eu me lembro que a plataforma mudou muito, né, com o passar do tempo. A Microsoft comprou em 2016 por alguns bilhões de dólares, fez alguns incrementos ao longo do tempo e hoje é uma plataforma sensacional e inclusive agradeço lá, estamos quase chegando a 16 mil seguidores, muito grato a todos vocês que me seguem lá no LinkedIn também.
e basicamente é uma plataforma que eu gosto muito de aprender com outras pessoas, de compartilhar outras ideias, e eu acho que é bacana ter essa experiência toda, sabe? Eu acho que é interessante. E é uma das redes sociais menos tóxicas que eu conheço, porque você dificilmente vê uma pessoa brigando com a outra ou algo que não seja produtivo. Você vê muito mais pessoas trocando ideia, pessoas tentando trazer ensinamentos, insights, com base em erros delas, acertos delas. Eu acho que é um ambiente que eu me identifico melhor hoje em dia, sabe? Assim, tirando todos os outros, é o que eu melhor me identifico hoje. Mas assim, eu honestamente eu sou bem restrito, até mesmo no que eu posto nas redes sociais. Apesar de eu ter live, canal no YouTube e me expor em vídeo e tudo mais, eu sou uma pessoa bem restrita muitas das vezes, né? Então, quando eu estou conversando, quando eu estou abordando sobre um tema, é para mim tranquilo, mas quando eu estou no meu meio pessoal, né, no meu convívio, eu tento ser mais limitado a algumas coisas, porque eu acho que a privacidade, quem define ela não são as redes sociais, é você mesmo. Então, se você se expõe e posta alguma coisa que é pessoal, sua, eu acho que é uma decisão sua e se der errado ou acontecer alguma coisa também é uma decisão ou influência sua também. Então, eu acredito muito, vou muito por esse parâmetro, sabe? Essa questão de você ter o poder em mãos de tomar uma atitude, se vai usar ou se não vai usar. Eu particularmente eu fiz isso e confesso que para mim tem me trazido bons frutos, né, porque eu consigo focar melhor nos meus projetos, não deixo de falar com as pessoas, então quando eu falo isso que eu não tenho WhatsApp, outras coisas, a pessoa, a primeira coisa que ela olha para mim e deve pensar é tipo: "Mas o Juan não é social, o Juan não conversa e tal", o que não é o caso. Eu converso com as pessoas, eu tento ser o mais social possível dentro dos limites, mas, eu utilizo as plataformas que eu melhor me sinto confortável, e o Discord é um deles. E até um parênteses, eu vim do Skype em 2018, né, ainda uso o Skype ainda para trabalho, mas muito menos do que eu utilizava, logicamente, mas o Skype ainda é uma plataforma que eu utilizo bastante, intensamente. E eu conheço muitas pessoas que já não usam, já vão direto para o Discord e faz sentido. Inclusive foi um amigo meu, o Greg, um abraço Greg, inclusive, o senhor deve estar me vendo e me ouvindo nesse momento para esse episódio. Foi ele que me trouxe para o Discord naquela época, porque eu me lembro que eu já tinha conhecido, mas eu não botava fé, sabe? Eu não acreditava muito que o Discord teria futuro e seria uma boa rede social, uma plataforma em si. Então eu me lembro muito bem que quando eu cheguei pro Greg, esse meu amigo, de longuíssima data, a gente é amigo há mais de 8 anos de idade, né? Muito tempo. Eu me lembro muito bem que ele falou: Juan, vamos pro Discord, senão eu não vou falar com você, porque o Skype tá muito bugado, já não aguento mais. E aí foi naquele dia que eu criei uma conta no Discord e fiquei todo confuso, eu não sabia nem por onde começar. Mas depois que eu comecei a entender melhor como é que funcionava a ferramenta, o poder que aquilo tinha ali para você poder fazer o que você tinha que fazer, eu fiquei muito feliz, porque eu falei: caramba, é irado isso aqui realmente, é bem interessante, não é tão ruim ou tão doido quanto eu imaginava, sabe? Então, eu acho que faz sentido, né? E assim, eu me sinto muito melhor. A volta e meia eu ainda faço o que o pessoal chama de detox digital, que é se desconectar um pouco das redes sociais e focar mais no mundo físico. Literalmente, quando eu digo se desconectar, é tipo, só vai usar a internet para assistir streaming, sabe? Um HBO da vida e tá ali com a pessoa que você gosta, ou familiares, ou enfim. E focar no que você está fazendo. Então, eu acho que isso foi um dos parâmetros que, para mim, pelo menos, fez diferença e fez diferença e faz sentido para mim, sabe? É uma coisa que ainda estou aprendendo a cada dia que passa, mas assim, eu não sinto falta desse passado. Passado que quando eu chegava a fazer um cálculo lá em 2019, quando eu usava o Instagram, eu ficava tipo, caramba, são 9 da manhã, né? Agora são 9h40. Eu perdi 40 minutos da minha vida vendo conteúdo aleatório e que não me agrega, né? Inclusive TikTok, eu não entro no TikTok, nem, nunca testei, não quero testar, porque eu já conheço a plataforma assim por alto. Desculpa, eu já conheço a plataforma por alto, eu sei como ela funciona, né? O mesmo molde do Instagram, só que em outro contexto. E não quero realmente para mim. No YouTube ainda tem um pouquinho do TikTok, porque o pessoal ainda reposta vídeos do TikTok pro YouTube, né? Então acaba que
meio que eu tenho ali uma palhinha do que tem lá do outro lado, né? Do outro lado da força. Mas o YouTube Shorts, propriamente dito, não diria que é tóxico, porque o YouTube é o local que eu produzo conteúdo, é o local que eu gosto de assistir, é uma coisa que eu não fico um dia sem consumir conteúdo no YouTube. O YouTube é uma plataforma que todo tempo eu estou ali fazendo alguma coisa, né? Assistindo algum conteúdo especificamente, então, e aprendendo cada vez mais. E é a plataforma, assim, de todas, se pegar qualquer serviço, eu digo que o YouTube é o que mais me agrega no meu dia a dia, porque eu sou bem seleto com o conteúdo que eu consumo, e eu acredito que quando você consome conteúdo de qualidade, aquilo vem a agregar no seu lado mais intelectual, né, propriamente dito. Então eu acho que o YouTube acaba sendo, para mim, o YouTube, Discord e LinkedIn, 3 plataformas barra redes sociais assim que melhor me agregam hoje em dia, e sem sombra de dúvidas isso de fato tem um resultado positivo assim no seu dia a dia e nos projetos que você faz e, enfim, e gerencia. Então, assim, por esse episódio eu queria basicamente comentar com vocês sobre isso, né? O que eu acho assim das redes sociais que existem hoje em dia, compartilhar com vocês a experiência que eu tive lá no passado e dizer se realmente vale a pena ou se realmente é uma loucura da cabeça ou o que eu penso sobre. Mas assim, eu queria agora ouvir de vocês, o que vocês acham das redes sociais? Qual que é a sua rede social favorita e qual a rede social que você acha que você está perdendo tempo com ela e você poderia rever um pouco o que você poderia fazer ou, enfim. Eu queria deixar claro aqui, gente, algumas coisas antes de encerrar. Que eu não estou dizendo isso aqui como uma verdade absoluta, uma regra para todo mundo. Assim, você tem que cancelar sua conta agora no Instagram e não estou dizendo isso. Até porque cada pessoa é uma pessoa e depende muito ali dos parâmetros, né? O que você faz na rede social. Se você tem uma página no Instagram e essa página é da sua loja e você compartilha os seus produtos, os portfólios, né, propriamente dito, nesse caso especificamente, é compreensível que você tenha que utilizar o Instagram, porque você está utilizando para trabalho, aquilo ali vai te trazer frutos. É a mesma coisa que eu mencionei, inclusive, em relação ao Facebook, que eu ainda mantenho a conta porque eu tenho que gerenciar as páginas da empresa. Então, nesse caso, faz sentido sim você ainda manter a página ali e ter relacionamento ali com aquela rede social direto e indiretamente. Não estou dizendo que é uma verdade absoluta e que todo mundo tem que fazer isso, né? Cada caso é um caso e você tem que analisar o seu caso propriamente dito e ver qual que é a melhor decisão que você pode tomar ao longo de tudo isso, né? Mas enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Quem está me ouvindo em áudio não faz ideia do formato que eu estou falando, mas vai dar uma passada lá. Falando de coisas.com.br/canal, você consegue conferir lá no nosso canal no YouTube a versão em vídeo gravada. E você que está ouvindo aqui o podcast na versão em áudio, não deixa de avaliar no Apple Podcast, se estiver ouvindo no aplicativo da Apple. E se você estiver ouvindo no Spotify, não se esqueça de seguir o podcast e compartilhar com seus amigos também, que ajuda bastante e me incentiva bastante a continuar com o projeto aqui também, tá bom? Sugestões de pauta, se você quiser participar de algum episódio, tiver um tema em comum também, fique à vontade aqui nos comentários, aqui no canal no YouTube, lá no falando de coisas.com.br, já falar de Souza também, .com/podcast, enfim, também. E vou ficando por aqui, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Tenham cuidado, estejam seguros e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.